E aí galera, Lucas Dias na área para trazer o review do capítulo 219 com aquela tradução mais amadora, você já sabe como é que é. E esse capítulo já está um pouquinho mais complexo, com essa tradução fica um pouco mais difícil, então é importante você ver esse vídeo, beleza? Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Galera, antes de começar eu tenho uma indicação aqui de uma parada de graça. Sabe quando você tá atrás de um anime ou um filme que não acha em lugar nenhum? Os streamings ainda não pegaram esse anime ou filme? Então agora os seus problemas acabaram e é de graça. Com o YouCine você consegue ver esses animes ou esses filmes que não tem mais em lugar nenhum. Dá pra botar até mesmo na sua TV. Então baixa aí porque é de graça, o link está aqui embaixo. É só fazer um teste, pô, aí depois você me fala se você gostou ou não. A gente começa com uma celebração tradicional lá do Japão, chamado Ninamisai. Era basicamente uma oferenda pela prosperidade na colheita, esse tipo de coisa antiga e tal. O que tem de diferente aqui é que eles decidem chamar uns certos monstros para fazer também essa oferenda, essa reza. E logicamente algumas pessoas ficam se questionando ali, por que eles devem orar para o Sukuna para ter uma colheita próspera? E a resposta é mais do que óbvia. Ele pergunta se ele se esqueceu do que aconteceu da unidade dos corpos celestes e dos 5 generais tigres. Essa daqui, a unidade dos corpos celestes, é aquele grupo comandado pela Uro e o outro foi o grupo destruído pela Ioroso. Então aqui ela já está mostrando que esses grupos eram fortes e eles foram lá destruídos por esses monstros, então é importante você orar para eles, né? Para não ser destruído também. Tem lógica. Ele fala que a elite da força expedicionária da Casa Norte do clã Fujiwara se reuniu e foi completamente despedaçados. Por isso que realmente precisamos fazer isso, para mostrar que não somos hostis ao Sukuna e a Ioroso. Eles almejam uma relação de paz. Seguindo, ele fala que um de seus compatriotas de Aizu já fez uma selvageria parecida. Aqui eu dei uma pesquisada, não achei muita coisa, eu acho melhor falar mais profundamente de Aizu quando vier a tradução oficial, mas o que eu achei sobre isso é que teve uma grande guerra nessa região que marcou a história do Japão. Talvez ele esteja se referindo a esse tipo de coisa aqui. Enfim, a gente agora continua e aparece a Ioroso e de novo, pelada. Essa mulher gosta de ficar pelada. Chega uma serviçal e fala que ela deve se vestir porque hoje é o dia do Ninamisai, que é um dia importante, então ela deve pelo menos estar vestida, né? Se ela não se vestir direito, essa dama de companhia vai acabar apanhando. Então, por favor, senhora Ioroso, se vista. Basicamente é isso. Enquanto isso, a Ioroso só tá pensando lá nos docinhos, álcool, bolinhos, ela quer farrear. Mas segundo essa dama de companhia, isso não é mais feito. O Ninamisai não acontece mais esse tipo de coisa. A Ioroso então sai, caminha por aquele recinto e ela dá de cara com o Sukuna. E ao lado dele tem a Uraumi também. A Ioroso não pensa duas vezes, mesmo pelada sai lá pra cima do Sukuna que nem reage. Segundo a Ioroso aqui, ela percebeu alguma coisa no Sukuna que as outras pessoas não repararam. Ela não deixará mais o Sukuna sozinho. Porém, a Uraumi não gostou nada disso não. Ela ataca, dá uma dedada nela, que é suficiente para fazer um corte lá, bem no peito da Uraumi. Mas isso por enquanto não abala a Uraumi não. Ela fala que a partir de hoje vai ser ela que estará ao lado do Sukuna, porque ela jamais permitiria que essa pessoa tivesse olhos tão solitários. Porém, depois de esbanjar toda essa confiança pelada, ela cai. O ferimento, o corte que a Uraumi deu foi mais profundo e mais doloroso do que ela imaginava. Isso daqui já é uma coisa impressionante. Com um golpe, tá certo que a Ioroso foi pega ali um pouco desprevenida? Tá certo. Mas ainda assim, um golpe acabou com a Ioroso e a Ioroso ela é muito forte. Ela não tem uma das melhores habilidades, é verdade, mas ela tem uma boa liberação, ela tem um bom controle sobre sua energia amaldiçoada. E ela foi acabada com um único golpe da Uraumi. Então isso daqui mostra que a Uraumi é de fato muito forte também. Enfim, depois desse flashback, a gente volta para o presente. A Ioroso quer que essa solidão só vá para ela quer acabar com a solidão do Sukuna e por isso quem vai matar o Sukuna é justamente a Ioroso. Ela faz assim uma esfera perfeita. Essa é a técnica que a Ioroso estava escondendo. Essa esfera representa uma pressão absoluta, um vácuo
compacto. Basicamente é uma esfera de plasma que apaga tudo que toca. A Ioroso chama aqui essa esfera de esfera da verdade, e é a materialização do impossível, algo que não deve ser tocado. Além disso, a Ioroso também utiliza a técnica de expansão de domínio, tríplice da lamúria. E aqui, de novo, a gente vê algo parecido com úteros. A gente já tinha visto com o Naoya, agora a gente está vendo de novo algo muito parecido aqui, vários úteros, a diferença é que são menores. Mas, de novo, o GG Akutami aí botando úteros pra gente. É estranho, não sei o que ele quer dizer com isso, mas parece, na minha opinião. Porém, acontece uma coisa que ela não esperava. Além do Sukuna não expandir o próprio domínio, a roda que está sobre a sua cabeça gira e ele não se apaga. E dentro do domínio da Ioroso, a esfera da verdade é dita como um efeito de acerto garantido. Ou seja, o Sukuna, no momento em que entrasse dentro dessa expansão de domínio, deveria simplesmente desaparecer. E não é isso que acontece. E aqui merece uma explicação, porque é um pouco complexo de entender se você ler rápido. Se você ler devagar, até que dá para entender. Primeiro, ela utilizou uma técnica chamada de esfera da verdade. E essa esfera da verdade é aquilo que a gente viu e tudo que toca nela desaparece, porque ela é muito densa, ela tem lá aquela pressão toda, e blá blá blá. E agora ela utilizou a expansão de domínio dela. São duas técnicas diferentes, a gente não sabe se para utilizar a expansão de domínio ela tem que primeiro invocar a sua esfera, mas eu acho que na verdade foi uma forma do GG Akutami nos mostrar o que é essa esfera da verdade, porque basicamente a expansão de domínio dela faz com que essa esfera da verdade seja o acerto garantido. Ou seja, no momento em que você entra dentro da expansão de domínio da Ioroso, você é automaticamente acertado por essa esfera que apaga tudo. Por isso que a Ioroso ficou ali espantada. Ela não sabe o porquê que o Sukuna não desapareceu na hora. O que mostra também que essa expansão é algo absurdo, muito, mas muito forte. A Ioroso tem um poder realmente muito bom. E ela, de fato, poderia até mesmo acabar com o Sukuna se ele não tivesse aquela roda do Mahoraga. Sukuna, então, pega essa roda e joga dentro de sua sombra, invocando finalmente o Mahoraga completo. O Mahoraga, então, quebra essa esfera da verdade, ainda dentro da expansão de domínio da Ioroso, algo que deveria ser impossível. Afinal, essa esfera da verdade é algo que apaga tudo. E se apaga tudo, ela não deveria ser quebrada. E logo em seguida, o Mahoraga mete um corte bem nos peitos de novo da Ioroso. Enfim, a expansão de domínio da Ioroso é encerrada, a luta também parece que acabou, e o Sukuna explica aqui que técnicas Jujutsu com baixa eficiência em energia amaldiçoada, como a da Ioroso, tendem a operar com um método mais padronizado, se repetir muitas vezes. Então não importa o que a Ioroso ia construir, a composição do material que ela ia utilizar não ia ser muito diferente do metal líquido que ela utiliza normalmente, que é o mesmo que ela utiliza na armadura de inseto. E com a adaptação do Mahoraga já concluída, não tinha como a Ioroso acabar derrotando o Sukuna. E aqui de novo merece um comentário, porque essa é a primeira vez que a gente vê a adaptação do Mahoraga concluída e é absurda. A gente viu na luta contra o Sukuna que o Mahoraga estava se adaptando à técnica de corte do próprio Sukuna, mas ainda não tinha concluído essa adaptação. Por isso que ele levou o dano da expansão de domínio do próprio Sukuna. Eu estou mostrando aqui na tela o que eu quero dizer, e o Mahoraga já era imortal para as técnicas de corte do Sukuna, mas ele ainda não tinha se adaptado totalmente. Ou seja, ele ainda era cortado. O que o Sukuna demonstrou aqui é que essa adaptação leva um tempinho, por isso que ele estava utilizando aquela roda durante a batalha contra Ioroso, e depois de concluída, o Sukuna não leva nem mesmo mais dano da técnica da Ioroso. É simplesmente como se a técnica da Ioroso não pudesse mais afetar nem o Sukuna, nem o Mahoraga. Porque se fosse algo parecido com o que aconteceu com o Mahoraga quando ele lutou contra o Sukuna ia desaparecer, mas depois ia brotar de novo, e não foi isso que aconteceu. Basicamente, o Sukuna não levou dano nenhum da esfera da verdade. E isso aconteceu porque aquela esfera da verdade era feita do mesmo metal
metal líquido que ele sofreu dano ali durante toda a luta. O Sukuna levou esse tempo para se adaptar ao metal líquido da Yororozu, então nada que ela criasse que tinha como base esse metal líquido ia funcionar contra o Sukuna e o Mahoraga. Além disso, também a gente viu que ele consegue se adaptar, ou seja, ele consegue ficar imune, e depois que ele se adapta, ele também pode dar essa adaptabilidade para o Mahoraga. Ele consegue invocar o Mahoraga já adaptado a essa técnica absurda. Realmente, esse poder do Mahoraga é algo absurdo, é um dos melhores poderes e não tem nem discussão aqui. Enfim, a Yororozu, caída no chão, acaba ficando um pouco feliz ali de que o Sukuna a conhece tão bem assim. Ela fica um pouco feliz em saber. O Sukuna faz aquela cara de sempre lá de desinteressado, mas a Yororozu ainda dá alguma coisa pro Sukuna. A gente não viu o que é, uma lembrancinha, mas ela pede para que ele use com carinho. Eu sinceramente acho que o Sukuna vai estilhaçar essa coisa aí que ela dá, porque ele quer fazer com que o Megumi fique ainda mais traumatizado. Porém, esse flashback aqui, uma coisa que eu esqueci de comentar, também mostrou que o Sukuna não é aquela besta indomável como a gente estava pensando. Ele realmente é uma catástrofe, passa destruição lá onde ele passa, beleza, mas só que aparentemente isso está nos revelando que o Sukuna gosta de ter alguns súditos, algumas pessoas lá ajoelhando perante ele. Ele não quer simplesmente destruição, ele quer se divertir, ele quer um desafio, mas ele também gosta ali das pessoas servindo ele. Ao menos com aquele ritual lá, ele aceitando aquele ritual, me passou essa impressão. E para terminar, a gente vê com a dor no coração, o Megumi chorando. Ele viu isso tudo, o seu espírito agora afunda ainda mais no abismo porque o Fushiguro mata a sua irmã mais velha, a Tsumiki, com as próprias mãos. Terminando assim o capítulo de hoje, e realmente o Fushiguro tá numa situação muito difícil. Na minha opinião, se for para surgir alguém, tem que ser agora. A gente vai ter capítulo na semana que vem, então vai demorar somente uma semana pra gente saber se a Yororozu foi de vala mesmo, mas se for pra aparecer alguém, tem que ser agora. Se for pra salvar a Yororozu, é esse o momento. Ainda tem chance. Se for o Yuta, ele consegue ali lutar um pouquinho contra o Sukuna e curar a Yororozu, mas só esperando o capítulo da semana que vem. Pode ser que ela realmente seja morta assim no ato, ao sangue frio mesmo. Diga aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que ela vai ser salva ou você acha que já morreu? Deixa a sua opinião aqui embaixo, beleza? No mais, espero que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo.